Aí, menino Opa, bonito. boa noite. Poxa vida. É bom ter umas caras bonitinhas assim, não é não? Hã? É. Você está com quantos anos já? Minha mãe fala a mesma coisa de mim, viu? Minha mãe Ah, mas a mãe não adora. vale. Então, pois é. A mãe não vale, Eu, eu a mãe tenho, não vale. eu tenho A mãe não 31. vale. Então, gurizão, né? Gurizão. Olha, daqui uns 8 anos é bom vocês começarem a se preparar. 8, 9 anos para casar, né? Não, não é? Ah, Vamos já fazer uma foi. Isso programação aí já para casar foi. daqui uns. Já casou? Já casou. Ai, ai, ai. Vã esperança, né, Ian? Pessoal, é o seguinte, nós trouxemos hoje aqui esse jovem e guapo piloto que hoje é, voa numa empresa de linha aérea, que ele vai contar aí. Ele, por enquanto, com essa carinha aí, ele ainda é copiloto, né? Mas em breve vai para o comando aí, lá do cinema, se quiser. E eu tô contente, olha, entrou um amigão nosso aqui. Oi, Camachão. Tudo bom, meu amigo? Felipão também. Tudo bom? Camacho, saudade sua, hein, velho? Precisamos reunir de novo aí para comer uma pizza aí. Sempre que a gente come a pizza, você paga, né? Então eu fico faminto aqui. E o Ian, ele tem uma particularidade que na formação dele, que eu acho assim muito importante. Durante muito tempo eu defendi isso, né? É lógico que não é uma situação usual, não é dessa forma. Por exemplo, teve uma época que nós estávamos, viu, Ian, começaram aqui a voar aqueles ultraleves, e esses ultraleves, quando começaram a voar aqui, aqueles que eles chamam de geração 1, eram tudo monoposto, né? Então, o ultraleve não tinha lugar para instrutor, né? Então, todo mundo tinha que estar, o instrutor tinha que, o aluno tinha que sentar ali e aprender a voar meio que sozinho, né? E o instrutor também, né? Então, geralmente, quando a gente chamava um pessoal para vir dar instrução, nesses ultraleves, que tinha essa característica, eu chamava instrutor, né? Mas, de preferência, no currículo dele, eu dava uma atenção especial para quem tivesse, quem fosse piloto de planador também, ok? Que o camarada que é Uhum. piloto de planador, ele pega uma finesse, né? Principalmente com aeronave leve, que é muito importante, né? Muito importante. Então, Ian, conta aí de você, conta aí da sua formação, depois a gente vai falar da tua experiência como piloto de planador lá fora do Brasil, tá bom? Obrigado, Tá contigo, Matheus. Boa João. noite a todos. Boa noite a você, todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite de estar aqui. E eu comecei a minha formação na aviação através do Voa Vela, né? Foi minha primeira experiência voando, né, como piloto aluno. E, mas depois que eu chequei o piloto planador, eu continuei voando, continuei me dedicando ao clube e logo passei a cargo de instrutor lá também. Então, fiquei vários anos dando instrução de planador, mesmo depois que eu fui tirando as carteiras de avião, né? O meu foco sempre foi voar comercialmente, mas o Voa Vela ele me conquistou de tal maneira que eu meio que prometi para mim mesmo que jamais deixaria de fazer, porque é um voo muito prazeroso e é um voo que, assim, eu curto muito e é um voo que te dá bastante liberdade, assim, é um voo muito gostoso de fazer, diferente do voo do avião, que também é muito prazeroso, que eu também curto muito, mas é um curtir diferente, para mim é um voar diferente. Isso aí só o planador dá. Então, até hoje eu me mantenho ativo, né? No momento, também por causa da situação toda aí da pandemia, eu não consegui, nos últimos meses aí, talvez últimos anos, me dedicar tanto à instrução quanto eu gostaria, mas tenho feito os meus voos. Mas assim, isso é uma coisa que eu sempre vou querer manter, né? O planador foi a minha entrada na aviação. E sempre, como eu sempre mantive os voos no planador, ele sempre me ajudou muito e me ajuda até hoje, né? Manter a proficiência, o pé em mão.
a fazer um voo mais braçal, assim, não, um voo mais manual. Isso é sempre muito positivo. E depois que eu tirei a carteira de planador, eu fui fazer as horas de avião, né? O pessoal, acho que a maioria já sabe que o piloto de planador depois ele abate as horas no PP e no PC, né? Então acaba agilizando um pouco o processo para tirar as carteiras de avião. E aí fui fazer o INVA também, como eu já era instrutor de planador, também fiz o INVA com um pouquinho mais de facilidade, e aí comecei a dar instrução de avião também. Durante um momento na minha vida eu me dividi entre os dois, eu dava instrução de planador e de avião. E hoje eu vou em companhia aérea, né? Me formei em ciências aeronáuticas, fiz a caminhada assim, né, que a gente conhece até chegar na companhia aérea, né, com ICAO, com JET e tal. Mas o planador sempre foi parte constante assim dessa jornada, né? Então eu comecei, eu tenho 31 hoje, eu comecei o planador com 15, né? Então já são 15, 16 anos voando no voo à vela aí, que é uma coisa que hoje, com a correria do dia a dia e tal, né, a própria profissão, a gente acaba não tendo tanto tempo. Eu não tenho hoje tanto tempo para me dedicar como eu tinha no começo da minha carreira, onde o planador era tudo que eu tinha, mas ainda assim eu acho que é uma peça importante assim para mim na minha, tanto na parte profissional como também na parte de hobby, né? Porque a gente acaba hoje levando isso um pouco também como hobby, né? A gente faz um tempo livre, a gente usa isso como atividade também recreativa, né? De lazer. Você estava comentando que, só para o pessoal que não sabe disso, né, ter noção, quando você vai fazer o curso de piloto privado de avião, e depois piloto comercial de avião, você, para contar as horas práticas, né, você pode usar, sendo piloto de planador, você pode usar isso e abate as horas do avião, né? Então, no avião você tem 40 horas, quer dizer, 35, 40 horas. Esse é o mínimo, né? Não quer dizer que obrigatoriamente você tem que checar o piloto privado com 35 ou 40 horas. Pode checar com 45, 50, 60, sei lá. Não interessa muito. E aí, essas 40 horas, né, quando você tem o planador, elas passam para. Então, Você eu vou vai te poder contar voar. como foi mais ou menos na época que eu fiz, e já faz um tempo, né? Não é tão recente, a regulamentação mudou de uns anos para cá. Mas quando eu fiz, eu lembro que no PP, se eu não me engano, das 45 horas que eu teria que ter feito, eu fiz acho que 25, se não me engano, abati 20. E no PC, das 150 que era na época, eu abati 30. Então, o PC foi com 120 horas, né? Só que no PC, essas horas que você abate, elas têm que ser horas em comando. Então, não adianta você checar a carteira de... Pelo menos na época, não adiantava você checar a carteira de planador e querer abater horas no PC, porque você tinha que ter essas horas em comando para bater 30 horas do PC. Como eu voava já bastante, já dava inclusive instrução, para mim não foi problema, eu já tinha essas horas. E aí me ajudou bastante financeiramente, né? Porque você acaba economizando aí nessas horas, mas também ajuda na formação de maneira geral. Hoje, como teve a mudança toda, né, o RBAC, hoje ele está no 61 subparte H, né? Reduziu bastante os mínimos para obtenção de carteira de planador. Inclusive, o aeroclube onde eu vou hoje, ele homologou junto à ANAC um curso que exige um pouco mais de horas, um número maior de horas do que aquele que a ANAC exige no RBAC, porque consideramos que a exigência do RBAC é muito baixa, né? Então, eu até anotei aqui, porque eu acabo me confundindo aqui com tanto número, mas quem não porque a recíproca também vale, né? O cara que já voa o avião e vai fazer carteira de planador, ele também abate, né? Então, quem já é piloto de avião, ele vai abater aí 15 reboques e 5 horas, né, no curso de planador. Eu não sei como é que está agora o inverso. A pessoa que já voa planador quando tira a carteira de avião. Precisa dar uma pesquisada lá no RBC. Eu não lembro agora de cabeça, não tenho essa informação. Mas na minha época, então, abati 20 no PP e 30 no PC.
E hoje, para você tirar o curso de planador, você tirar o PP, né? Certificado de piloto planador, você, você tem que cumprir no mínimo quantas horas e quantos reboques? Hoje a ANAC, ela exige, pelo RBAC 61, subparte H, ela exige 15 horas de voo ou 60, eles chamam de lançamento, seriam os reboques, né? E depois que o aluno sola, ele ainda tem que realizar 2 horas de voo solo. Então, seriam 15 horas em duplo comando, mais 2 em solo, né? Seriam 17 horas. No Aeroclube, nós homologamos, que é o Aeroclube de Rio Claro, nós homologamos mínimos mais elevados. A gente homologou 10 horas de voo solo. Então, acaba aumentando um pouquinho mais de 2 para 8, porque a gente considera que 2 horas de voo solo é muito pouco. Isso na questão da homologação do curso lá, né? É. E normalmente cada lançamento, né, ou cada reboque, qual é o tempo de voo que dá? Olha, varia muito. Varia muito. Quando eu comecei a voar na época em Jundiaí, a gente tinha ali uma média de 30 minutos, talvez no máximo ali 45 minutos de voo por reboque. Isso por qual motivo? Principalmente porque a procura na época era muito grande, você tinha muita gente querendo fazer o curso e pouco planador disponível, e sempre aos finais de semana. Então, chegava sábado e domingo lá, tinha uma galera para voar planador. E aí, na época, nós tínhamos 3 planadores de instrução que iam para a pista. E aí você tinha lá um número X de alunos que se revezavam, se dividiam nesses 3 planadores. Se você pegasse ali um tempo de voo de 30, 45 minutos, dava tempo de todo mundo fazer pelo menos um reboque no dia, isso em condições favoráveis. É claro que se você pegar um dia onde não tem tanta térmica, o dia está um pouco mais brigado, tal, aí condições meteorológicas, você acaba decolando e fazendo um voo provavelmente mais curto, pode ser um voo de 10 minutos, 15, 20 minutos. Já hoje em Rio Claro, como a gente tem nesse momento, de novo, também por causa da pandemia e tal, a gente tem uma procura menor, o aluno que vai lá hoje, ele acaba tendo um planador praticamente, dependendo do dia, ele tem um planador só para ele ali. Então ele pode pagar o valor do reboque e voar o tempo que ele conseguir voar. A gente fala pendurar, né? Se ele pendurar lá na térmica, ele pode fazer um voo de 2 horas, 2 horas e meia, 3, né? Mas Até onde a instrução for rendendo, porque chega uma hora que a instrução começa a ficar cansativa e se ela não está rendendo mais, o instrutor vai descer com o aluno. Mas assim, eu estava lá agora esses dias e tinha um aluno lá com o instrutor, eles fizeram um voo de, se eu não me engano, quase 3 horas, né? Então você dilui o preço do precisa... reboque na hora de voo, né? Quanto está a hora de voo, hein? Ah, Então, o Aeroclube, pelo menos lá em Rio Claro, eles não cobram por hora, eles cobram por reboque. Aí o reboque ele te dá o preço da primeira hora, ou seja, se você pagar o reboque e voar até os primeiros 60 minutos, está incluso no preço. A partir do primeiro minuto da segunda hora, você já tem um adicional lá por hora, que é um valor baixo. Em Rio Claro, se eu não me engano, o reboque da instrução está em R$ 360. Por aí, 350, alguma coisa entre 350 e 380. Eu não lembro o valor exato. até dois Mas mil ele te dá pés. também a hora de voo já. Até 2.000 pés, isso. Não, não, não. Você... O lançamento ele te deixa 2.000 pés AGL, geralmente. Que a gente está muito acostumado, pelo menos na nossa frota lá, a gente está muito acostumado a usar o ajuste em metros e ajustado em QFE, né? O zero no nível da pista. Então a gente usa como referência a nossa altura em metros em relação à pista. A gente desliga lá, geralmente na instrução, a 600 metros. Vai dar aproximadamente os 2.000 pés que você falou. 2.000 pés. Agora, Ian, você está voando na comercial, né? Não sei se você pode falar, não sei como é que é.
Se você está Eu vou numa companhia aérea aeroporto. brasileira. Hã? Eu vou numa companhia aérea brasileira, estou fazendo voos regionais. Tá voando o quê? O Airbus? Estou voando ATR. Ah, o ATR. Tá bom. Agora, quando você esteve fora do Brasil, você esteve também praticando volovelismo, mas aonde foi, hein? Então, eu comecei a minha formação durante um período que eu morei na Alemanha. E isso foi em 2006. Eu tinha 15 anos de idade, eu fui passar um tempo lá. E aí, quando eu já estava lá, que eu descobri que teria a possibilidade de começar o curso de planador com, eu acho que isso vale até hoje, na época, 14 anos de idade, lá você já pode começar. E com 16 você checa. Então a galera começa muito cedo lá, assim, a molecada que curte aviação consegue ingressar muito cedo no voo, porque o planador permite que o aluno comece com 16 anos. Eu tinha, perdão, cheque com 16, começa com 14. Eu tinha 15 na época, e aí eu fui a um aeroclube que tinha lá. Lá tem muito, né? A Voa Vela é muito grande, é muito forte. E me matriculei, comecei, né? E de cara, assim, eu já me apaixonei pelo negócio. Uma coisa muito marcante, assim, né? Tinha 15 anos de idade, sempre fui apaixonado por aviação e, de repente, de uma semana para outra, eu já me vi pilotando ali, né? Tendo aula de voo e tal, é uma coisa muito legal. E quando você começa cedo, assim, aquilo te dá um ânimo, né? Dá um gás, assim, porque você vê que já moleque ali, adolescente, você já consegue começar, então você já vai estudando, já vai aprendendo, vai vivendo aquilo, né? E aí eu fiquei praticamente um ano ali. Durante o período do inverno não se voa, né? Ou se voa muito pouco devido às condições climáticas, né, meteorológicas. E aí a gente, mesmo assim, a gente frequenta o aeroclube para fazer manutenção no hangar, para limpar o hangar, para limpar os planadores, para manter tudo aquilo ali funcionando e tal. E a gente também faz as aulas teóricas, então a gente faz aula de tráfego aéreo, faz aula de meteorologia, tudo em sala de aula, enquanto está nevando lá fora, está frio e você não está voando. Aí eu fiquei um ano nessa, voltei para o Brasil, fui descobrir que em Jundiaí, que eu morava do lado de Jundiaí ali, eu descobri que tinha o Voa Vela ali também, que era uma coisa que antes, até então, eu nem sabia. E fui dar sequência no meu curso em Jundiaí. Depois que eu já chequei em Jundiaí, aí a gente está falando de 2010, já era checado, eu fui numa viagem para a Europa, um amigo nosso do Voa Vela, na verdade um grupo de amigos brasileiros, descobriram um lugar bacana para a gente fazer uns voos de colina nos Alpes suíços, lá em Samedan, né? Saint-Maurice. E aí nós fomos meio que numa caravana, assim, numa excursão. Eu fui em 2010 e fui depois em 2015. E ali você praticamente aprende a voar de novo, porque todo voo que você aprendeu eu tinha aprendido aqui no Brasil, que é o voo térmico, né? Lá você tem que entender como voar nas montanhas, né? No barilavento, sotavento, você entende o voo de colina e a geografia local, né? Que é muito única, assim. Então você praticamente faz uma readaptação assim do voo. Eu fiquei 3 dias lá tomando duplo com o instrutor. Aí, sei lá, no quarto dia ele liberou, falou, não, tá bom. E aí depois de ter voado lá 3 dias com o cara, aí o cara soltou lá o planador, aí eu fiz uns. A primeira vez que eu fui lá, fiz 2 dias de voo solo, né, sozinho, e depois, quando eu voltei de novo em 2015, fiz mais um dia lá de voo também. E aí é uma experiência muito diferente, porque é uma coisa que você não vê, né, aqui no Brasil. E muito pouco na Alemanha também. São poucos aeroclubes na Alemanha que tem essa proximidade com os Alpes, onde você consegue ter esse tipo de voo. Só na região sul ali, né, divisa com Áustria e Suíça, praticamente. E aqui no Brasil não tem, né? O pessoal que voa no Rio Grande do Sul já me falou algumas vezes que tem alguns voos de colina ali em Osório, se não me engano. Mas é um pouco diferente, assim. Você não tem o relevo aqui que igual você tem lá, né? Então foi legal, assim, foi um baita aprendizado, foi uma experiência muito bacana e muito enriquecedora. Então essa foi uma experiência também na Suíça. Você não vai ficar muito preocupado com térmica, né? Você vai ficando só com aquela corrente que sobe da montanha, né? A Barlavento, né? É, exatamente. E é, também o ar,
O ar é melhor também, mais seco, né? Mais pesado, mais, né? E que tipo de planador que você voa lá? Olha, na Alemanha, eu comecei a minha formação no ASK-13 e ASK-21. Solei no ASK-13. Né? E depois me liberaram lá para voar um K6, que é uma máquina maravilhosa, assim, sou apaixonado. De todos os planadores que eu já voei na vida, é o planador que eu mais gostei de voar. Foi o primeiro monoplace que eu voei. Né? O monoplace, o primeiro voo nele, igual você estava comentando aí no começo da nossa transmissão. Seu primeiro voo no monoplace já é um voo solo. Você né, lê tudo que você consegue ler em solo, no chão, aí você senta com um ou dois caras ali que já conhecem o planador e te passam as dicas e acabou. Você não vai ter um voo de instrução naquele planador. Então, para mim foi uma coisa muito legal também. Assim, o primeiro voo no monoplace, o K6. Na Suíça eu voei o Duodiscos e voei o LS4. O LS4 é um monoplace também, já com uma performance, um planador bem mais moderno do que o K6. E o Duodiscos era fantástico. É um avião, um planador assim, de performance absurda. E eles usam, inclusive, na instrução em vários lugares do mundo, mas assim, cara, sacanagem. Assim, um planador que é dócil, ele tem um planeio absurdo, ele se comporta muito bem nas técnicas. Acho que dos planadores biplace que eu já voei, provavelmente assim, ganha disparado. Assim, um planador muito bom de se voar. E aí tem os planadores todos que eu voei aqui no Brasil, né, nos clubes que eu frequentei aqui. Mas os que eu voei lá fora são esses aí. E aqui em Rio Claro, que está voando, que planador que utilizam lá? Em Rio Claro, hoje eles usam para instrução o Pucas, que é polonês, e eles têm também um Grob, um G103, né? Hoje não tem mais o Voa Vela em Jundiaí, mas na época que tinha, que era a época que eu peguei o finalzinho do Voa Vela em Jundiaí, a gente tinha o Pucas, lá eu voei também o K6, que tinha lá na época, tinha um K6 também, o Janta, né, o Yanta, que o pessoal chama de Janta, e o PW5. Depois nós recebemos motoplanadores. Nós tínhamos dois Grobs G109, que são motoplanadores que a gente usava assim para voos panorâmicos e também para instrução inicial. E eu fiz uma vez um voo também em Bauru, na época um piloto lá que tinha eu acho que era um Nimbus. É um planador da leva assim do discos mais ou menos assim, biplace e tal, bastante asa, baita performance. Ele me levou para passear também num planador desse. Eu fiz uma vez um voo no STEM também, que é um motoplanador de alta performance. E hoje em Rio Claro nós temos os Pucas, o Grob, o PW5 e o Janta. São os planadores que estão na frota hoje lá. Desses eu vou todos. Assim, na instrução a gente acaba usando o Pucas e o Grob. Né? Quando você foi voar lá em Jundiaí, o Farias já tinha saído, né? Não, não, ele estava lá. Ele estava Estava lá lá. ainda? Ele E ele foi o responsável, assim, o grande responsável por me dar a oportunidade de ingressar lá, primeiro como instrutor, né, de voo. Eu era jovem, eu tinha 20, 21 anos, eles me deram a oportunidade lá de ser um instrutor e instrutor contratado, né, eu era responsável pelas operações lá e tal, e sempre trabalhando com o Faria, né. Ele foi comigo buscar, quando nós fomos buscar o primeiro motoplanador, o Grob que chegou, ele foi comigo para Curitiba para fazer o voo de translado. Trabalhei muitos anos com ele lá. Só que aí o Voa Vela em Jundiaí precisou acabar, né? Parou o Voa Vela lá por várias questões assim, de logística, né? Operacionais. E É, aí é. a gente acabou ficando um tempo em São Pedro e hoje a nossa operação toda está em Rio Claro, né? Junto ao Aeroclube de Rio Claro. Hoje, na verdade, nós fazemos parte do Aeroclube de Rio Claro. E aí eu faria assim, ainda faz parte, mas não tem mais não é mais da presidência. Mas ele segue ativo e durante todos esses anos ele comandou lá. Aquele aeródromo de São Pedro, eu acho muito gostoso, viu? Muito gostosinho ali, né? É legal, é legal. O visual ali é muito bonito. É, é, é sim, é sim.
Ian, me diga uma coisa. Com relação ao motoplanador, eu, eu já voei esse motoplanador, mas não é a mesma coisa, né? Já é Olha, parece que tirou um pouco, né? Perdeu um pouco o motoplanador. Ficou um negócio esquisito, né? então, eu gostava do voo dele. Eu sempre achei, no Grob, né, no G100, porque o clube tinha o Chimango na época, eu não cheguei, eu não peguei essa época, não veio o Chimango. O pessoal que compara o Grob com o Chimango diz que o Grob é mais dócil, é mais gostoso de voar, né? Mas eu não voei o Chimango, não posso te falar. Mas o Grob, ele tem, eu voo dele em si, eu sempre achei muito gostoso, assim, voo muito prazeroso. A gente fazia muito voo panorâmico assim com o pessoal. Muita gente estava voando pela primeira vez e você senta lado a lado, então tem um contato assim mais direto com um aluno que está começando ali. O cara consegue, você consegue ver melhor o que ele está fazendo e ele consegue ver melhor o que você está fazendo e tal. Quando a gente cortava o motor e embandeirava a hélice, ele voava praticamente igual um planador, mas a gente tinha também depois de muitos voos ali, eu comecei a descobrir mais ou menos qual que era a faixa de RPM, de potência, que você poderia deixar o motor e, vamos dizer assim, fazer com que não dasse nem uma tração e nem um arrasto. Então, você meio que eliminava ali o giro da hélice e ele tinha um comportamento mais ou menos parecido com o planador. Não é a mesma coisa, né? Porque você tem aquele barulhão lá, tem a vibração, né? A decolagem e o pouso assim, eram um pouco chatos, né? Ele é convencional, bitola muito estreita e bastante asa, então ele vinha batendo asa na decolagem, vinha batendo asa no pouso, chacoalhava e tal. Era um pouco chato. No solo, no táxi, ele era muito chato, assim. Né? Em Jundiaí o espaço é apertadinho, né? Ele tem muita asa, então tinha que taxiar ali com um pouco de cuidado e tal. Mas voando, Beto, assim, durante as manobras, durante o voo, eu sempre achei um voo gostoso, sempre achei um voo prazeroso. Nunca tive nenhuma dificuldade, assim, nenhum problema. É claro que não é o voo do planador puro, né? O voo do planador sem motor mesmo, para mim, é incomparável. Então, nesse sentido, eu concordo com você. É. Ian, vamos fazer o seguinte, porque eu prometi para a Fabi, né? Que a Fabi, quando eu conheci ela, ela fazia planador, né? Uhum. E depois é que resolveu mexer com o avião e tal. Mas da gente voltar, outro dia eu conversei com o Farias, outro dia faz tempo, né? Outro dia, uns 2 anos atrás. E realmente ele já estava tá mexendo com cirros, né? Isso. E, mas ele falou que ele está acompanhando, mas já não está mais assim como ele estava antes, né? No clube e tal. E nós ficamos de fazer uma visita aí, em Rio Claro mesmo, né? Para a gente dar uma olhada lá, quem sabe, né? E vamos fazer eu vou marcar com a Fabi para a gente ir lá, ver um dia que você esteja lá, né? E aí a gente faz um videozinho, né? Com um voozinho do equipamento, fazendo tudo, né? E fazendo o mais importante, né? Que é toda a parte que precede o voo, né? E depois, o planador também tem isso, né? O avião você chega, entrou, fez inspeção, sentou, ligou, pousou, estaqueou, foi embora. Né? O É isso planador, aí. não, você tem uma vidinha antes, né? Depois o É. voo, depois tem uma vidinha depois. Então, passar esse clima para o pessoal. Né? E quando nós estivermos fazendo isso, eu quero ver se a gente pode fazer no Instagram, mas monta um videozinho para colocar no YouTube. Né? Tá bom? Opa, claro, claro, vai ser um grande prazer. Vamos Muito boa combinar sua ideia, isso. Tá. com certeza. Ô, Ian, o teu velho companheiro aqui tem que entrar em sala de aula daqui a pouco e o pessoal já está assistindo, inclusive, né? E, então eles sabem que eu não estou de brincadeira com eles. Estou indo para lá. Legal, legal. E eu queria que você é, deixasse aqui as suas impressões, assim, seus agradecimentos e
fizesse o encerramento, ok? Eu vou encerrar com você, tá bom? Eu, da minha parte, a todos vocês que estão nos assistindo, foi mais uma vez um prazer estar com vocês, é uma grande satisfação estar aqui, e muito mais ainda quando estou na presença de um sangue novo aí, né? Gerando e ligando, né? Uma atividade de aerodesporto, né? Uma atividade muito aerodesportiva, que é o voo do planador, com atividade profissional dentro de uma empresa de linha aérea regular, ok? Então está contigo, Ian. Fique à vontade aí, meu querido. Bom, Bertolucci, obrigado mais uma vez e a todos que estão assistindo, agradeço a atenção. Passa rápido, né? A gente começa a conversar aqui e é um assunto agradável, um assunto gostoso, o tempo passa rápido. Então, eu com certeza, vocês chamando para bater um papo sobre planador ou por algum outro assunto também, vai ser sempre um prazer. O que eu poderia falar para o pessoal que está começando a voar, ou tem intenção de começar a voar, ou que já voa, mas né, tem curiosidade, é que o voo no planador ele é um voo mais puro, assim, ele é um voo diferenciado, né? Não quer dizer que é melhor, porque eu não gosto, assim, para mim não existe voo melhor ou pior. Eu acho que todas as formas, né? Você fazer um voo instrumento à noite numa aeronave equipada, você fazer um voo acrobático, você fazer um voo de passeio num Paulistinha, acho que voo é sempre bom, voar é sempre gostoso. Mas o planador, para mim, até hoje, eu tenho essa impressão de que ele é um voo mais puro. Você tem um contato, na minha impressão, mais direto com as condições, né, meteorologia em volta, com a própria o equipamento. Parece que você veste melhor ali, sabe? Pela questão de você não ter o ruído, não ter a vibração do motor, não ter potência para lá e para cá, e aquela coisa, você está no estado mais puro do voo. E aí você se deixa carregar pelas correntes, você se deixa carregar pelas térmicas, sente mais a atmosfera, né? Então, essa é a impressão que eu sempre tive, tenho até hoje, e eu vejo isso de maneira muito positiva para aqueles que, de novo, estão ingressando ou pensando em ingressar, ou que já voam, mas têm curiosidade. Então, quem quiser, tem bastante aeroclube aí espalhado pelo país, não é só aqui na região de São Paulo, né? Tem pelo Brasil inteiro, em alguns lugares mais, outros menos, mas fazer um voo de passeio, um voo de incentivo, ou fazer um voo panorâmico e, se possível, até de repente pilotar um pouquinho, fazer uma horinha de voo, é muito legal, uma experiência muito positiva. Assim, a quem tiver interesse, curiosidade de fazer, eu recomendo. Então, é uma coisa muito apaixonante. E só para encerrar, Bertô, você falou dessa questão a gente tem uma vida no voo à vela. E isso, infelizmente, né, eu entendo isso como uma coisa acho que um pouco negativa, isso está se perdendo um pouco. Né? Muitas vezes as pessoas querem chegar a um resultado final, que é conseguir aprender a voar e ter as horas de voo, que é claro, é importante, todos nós passamos por isso, vamos passar por isso. É o que todo mundo quer no final. Mas o voo à vela, ele vai além, ele te dá uma vida dentro do aeroclube, ele te dá uma vida dentro da pista, ali na operação, de você ajudar o seu colega, de você chegar e guardar no hangar e limpar o planador, aquele trabalho em equipe, né? Se você quer fazer sozinho, você não consegue fazer o voo à vela. Para você fazer o voo à vela, você tem que fazer ele em equipe. E essa noção, esse espírito de clube, de união, pessoal, todo mundo participando junto, fazendo junto, isso é muito legal. Eu acho que isso é uma grande experiência que também forma caráter, não só bons pilotos de pé, porque o pessoal pensa em planador e fala, é pé em mão. É pé em mão também, mas forma caráter, forma liderança, forma um trabalho em equipe, né, comunicação. É muito legal. Então, sou suspeito para falar, né, mas eu só tenho a recomendar a todos. Muito obrigado e uma boa noite a vocês. Boa noite, Ian. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E vamos fazer aquilo que nós combinamos, vamos fazer uma gravação e passar a gravação no YouTube, fazer uma outra live, mostrando na área lá, no próprio centro de operações, ok? E mostrando as aeronaves. Ian, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. E eu sei que às vezes você está no seu momento de descanso aí, mas foi um grande prazer, uma grande satisfação e acho que essa nossa conversa, de uma certa forma, embora muito assim
informalmente, né? Ela sempre contribui, ok? Um abraço a todos vocês. Um abraço, Ian. Fica com Deus, meu filho. Prazer foi todo meu. Um abração. Tchau, querido. Tchau.